Olá, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Para quem não me conhece, eu sou Charles Oliveira e eu comecei aqui no canal uma série de estudos bíblicos com o tema Estudando a Bíblia com Charles Oliveira. O tema de hoje é falando sobre o plano da salvação, mas nós já estudamos sobre a Bíblia Sagrada, já estudamos sobre a beleza da criação divina e já estudamos sobre a origem do mal. E todos esses vídeos estão aqui no canal. Após o término desse vídeo, peço que vocês deixem um like, assistam os vídeos que nós já foram feitos aqui, que estão aqui no canal. Também deixe o like, se você ainda não assistiu. Curte, comente, compartilhe com seus contatos. E aproveitando, deixa o like nesse vídeo aqui também, pois esse vídeo está muito bom. Curte, comente, compartilhe com seus contatos do WhatsApp, grupos da família, Facebook, Instagram, todas as suas redes sociais. E se você ainda não for inscrito ou não for inscrita no canal, que você se inscreva e ative o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal, que você receba aí no seu celular uma notificação, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos fechar os nossos olhos e vamos juntos orar. Grandioso Deus, Pai que nos céus habita, aqui estamos, Senhor, para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós. Que o Senhor fale conosco através desse estudo, pois o Senhor é o professor e nós somos os alunos. Que o Senhor nos abençoe e continue conosco em nome de Jesus. Amém. Como falei, o tema de hoje é o plano da salvação. E para responder, antes de ir para a minha pergunta, tem um texto aqui para a introdução do assunto que diz o seguinte: independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo nos mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. A primeira pergunta diz o seguinte: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Romanos 5:12 e 6:23 são os textos. À medida com que nós formos lendo aqui, que você dê uma pausa aí no vídeo, que você abra a sua Bíblia e para que você possa ler me acompanhando aqui. Eu criei um roteiro de estudos para que o vídeo não fique muito longo. Todos os textos que eu anotei aqui no meu caderno estão aqui, na Bíblia Sagrada. Romanos 5:12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, aqui está falando de Adão, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E esse texto aqui nos ensina algo muito interessante. Nós temos a mania de julgar Adão, porque Adão pecou lá no passado, né? Lá na criação, comendo do fruto proibido. E nós falamos assim, nós estamos passando por isso por culpa de Adão. Não. Nós não podemos fazer isso. Porque nós também passamos a pecar. Nós também pecamos, né? E fazemos coisas às vezes até pior do que Adão. Adão, ele reconheceu o seu pecado, pediu perdão a Deus. E nós, né? Para continuar essa resposta dessa pergunta, Romanos 6:23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre essa expressão salário do pecado. Eu e você, nós trabalhamos em uma empresa, né? E trabalhamos o mês inteiro. E aí quando chega no final do mês, ou no quinto dia útil, nós recebemos o nosso salário. Esse salário é a recompensa por nós termos trabalhado o mês inteiro para a empresa. A mesma coisa quando nós trabalhamos para o pecado. Se eu e você passarmos a nossa vida inteira trabalhando para o pecado, nós vamos receber a nossa recompensa, que é a morte eterna. Mas
Se eu e você reconhecermos os nossos pecados, pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, nós receberemos também a recompensa. E essa recompensa é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, como o texto aqui conclui. Amém? Então, a morte passou a todos os homens, ou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Qual reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Para responder essa pergunta, vamos para Gênesis capítulo 3 e vamos ler dos versículos 8 a 10. O texto diz assim, verso 8. Ao ouvirem a voz do eterno Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do eterno Deus, entre as árvores do jardim. Verso 9. E o eterno Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde estás? Verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui nós vemos que ao o homem pecar, aos nossos primeiros pais pecarem, Deus ele saiu da sua zona de conforto e ele foi procurar os nossos primeiros pais. Foi procurar a ovelha que havia se perdido. Né? Agora, qual a condição da natureza humana após o pecado? Gênesis 6, verso 5 diz o seguinte: o eterno Deus viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Para continuar essa pergunta, a resposta dessa pergunta, vamos para o Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Outro texto, Jeremias 13, verso 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias 17, verso 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E para o último texto para responder essa pergunta, Mateus 15, verso 19, diz assim, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, a condição da natureza humana após a entrada do pecado é que nós nos tornamos corruptos e depravados. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios capítulo 2, versículo 3, diz assim: entre eles, também nós. Esses textos aqui que nós vamos ler agora, todos eles são Paulo dizendo: entre eles, também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 4,18 diz o seguinte: tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E o último texto para responder essa pergunta está lá em Romanos, capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 19, e depois os versículos 23 e 24. Diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 16. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Verso 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Verso 19. Porque não faço o bem que eu quero,
mas o mal que eu não quero, esse faço. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui nós vemos que Paulo lhe confessa que ele era pecador, que dentro dele existe uma guerra entre o bem e o mal, né? E tem uma parte aqui que ele fala assim, ó, querer o bem está em mim, mas eu não consigo efetuá-lo. E aqui tem uma parte que fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus. E realmente, quando nós estamos sem Cristo, nós não compreendemos as coisas de Deus. Agora, que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Para responder essa pergunta, nós vamos para João capítulo 3, versículo 16. É um texto muito conhecido, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O contexto onde esse versículo está inserido é uma conversa na calada da noite entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos tem várias perguntas, várias dúvidas sinceras, e ele vai até a casa de Jesus, onde Jesus estava, e lá ele começa a fazer perguntas a Jesus, Jesus vai respondendo. E uma delas, Jesus respondeu dessa forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa isso? Jesus, ele deu uma aula para Nicodemos sobre o plano da salvação. Ou seja, Nicodemos ele teve o privilégio, olha aí que bênção, teve o privilégio de aprender diretamente de Cristo o plano da salvação. E nós também temos esse mesmo privilégio. Apesar de nós não vermos Jesus fisicamente, em carne e osso, mas nós sentimos a presença dele através do Espírito Santo. Amém? Todas as vezes que você lê esse versículo na sua Bíblia, leia da seguinte maneira: porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu, fulano de tal, ciclano de tal, fulana de tal, ciclana de tal, você coloca o seu nome, que nele creio, não morra, mas para que eu tenha a vida eterna. Você, lendo dessa maneira, você vai entender o plano da salvação. Agora, Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. O que Jesus fez por nós na cruz? Para responder a essa pergunta, vamos ler dois textos. O primeiro está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Aqui nós vemos que Jesus, ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, quando aceitarmos a ele, possamos viver para a justiça, ou seja, viver para obedecê-lo. E pelas feridas de Cristo, nós fomos curados. Agora, o que diz lá em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6, para dar continuidade a essa pergunta? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui nós vemos que antes de nós aceitarmos a Jesus, nós andávamos desgarrados como ovelhas, ia cada um para um lado diferente. Mas aí veio Jesus
e deu a sua vida para nos resgatar, para nos trazer de volta, né? Cristo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Quem pode mudar a natureza humana? E aí, quem é que pode mudar a natureza humana? Será que eu posso mudar a minha natureza humana? Será que você pode mudar a sua natureza? Para responder essa pergunta, vamos para 1 Samuel capítulo 10, verso 6. 1 Samuel 10, verso 6 diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e você professará com eles e será mudado em outro nome. Esse mudado em outro nome significa que quando nós aceitarmos a Jesus, quando nós formos levados para as mansões celestiais, o nosso nome será mudado. O que significa isso? Significa que nosso caráter será transformado. Porque nome é símbolo de caráter. Então, o nosso caráter será transformado. Nós deixaremos de ser pecadores e passaremos a ser obedientes. Passaremos a ouvir a voz do Eterno. Agora, João 8,32 diz assim, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aqui nós vemos que só quem pode mudar a natureza, a nossa natureza humana, é o Espírito Santo e, junto com o Espírito Santo, o conhecimento da verdade. E como é que nós conhecemos a verdade? Estudando a Bíblia diariamente. Nós, quando lemos esse texto, João 8,32, ligado a João capítulo 14, versículo 6, nós entendemos que essa verdade é Jesus. Porque lá em João 14, verso 6 diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, um outro texto que responde a essa pergunta. Perdão, vamos para pergunta 8. A salvação depende das nossas boas obras? Pergunta interessante, né? Os textos estão lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 e Gálatas 2,16. Os textos dizem assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Esse texto por si só já responde a pergunta. Mas vamos para Gálatas 2,16, que diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu não posso, a salvação não depende de mim. A minha salvação depende de Cristo. Porque, como diz o texto, porque pela graça sois salvos. A nossa salvação sempre foi e sempre será pela graça de Cristo, mediante a nossa fé em Cristo, não por obras da lei. Mas, como diz lá em Efésios 2,10, o resultado da nossa salvação pela graça é a nossa obediência. E esse é um tema que nós vamos estudar mais para frente. Vamos à pergunta 9. Como pode o homem alcançar a salvação? Para responder essa pergunta, nós vamos para 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12 diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Verso 12. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Então, aqui nesse texto fala que para nós alcançarmos a nossa salvação, nós temos que aceitar Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Para dar continuidade a essa pergunta, Hebreus 5, verso 9 diz assim, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, para eu alcançar a salvação, a minha salvação, eu tenho que primeiro aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal, e eu tenho que obedecer a todos os seus ensinamentos, todos os seus mandamentos, que é um tema que nós vamos estudar
mais para frente. Vamos fazer aqui a nossa recapitulação de hoje? Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo. Se você gostou desse vídeo, que você curta, comente, compartilhe. Agora, eu quero que você, antes de fazer tudo isso, vamos fazer aqui o nosso compromisso de fé. Creio no plano idealizado por Deus para a salvação do homem. Você crê nisso? Se sim, digite aí nos comentários. Sim, eu quero. Sim, eu creio. Você, meu irmão e minha irmã, aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar a sua natureza? Eu quero. Eu aceito. E você? Amém. Você, meu irmão e minha irmã, quer entregar o coração a Jesus, aceitando-o como seu Salvador? Eu quero. E você? Você quer? Você aceita? Se sim, digite aí nos comentários. Sim, eu aceito. Eu irei colocar aqui um louvor. Eu tentarei colocar um louvor aqui agora. E quando esse louvor estiver sendo cantado, que você possa aceitar, que você possa continuar ouvindo a voz do Espírito Santo. E no final, voltarei aqui para nós orarmos.